humildade, a caridade. Sentimentos esses que vai nos elevar para planos superiores. Porque a nossa missão é de estar sempre tentando diminuir aquilo que não está bom, diminuir os nossos defeitos, as faltas, deixar fluir todos os sentimentos que Jesus veio nos demonstrar. Jesus começa nos falando de um sentimento muito profundo, que é da fé, nos falando sobre a fé, dizendo que aquele que perde a fé em si mesmo, perde a fé na vida, perde a fé em Deus, se torna realmente muito difícil. Nós sabemos o que dá aquele que perde a fé na vida, em si e em Deus. Chega às vias até do suicídio, porque nada para ele está bom, tudo para ele está perdido. E a gente sabe que a vida material ela é apenas um complemento, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. É essa que vamos trafegar, é essa que vamos caminhar lá fora. Então Deus e Jesus, na sua infinita bondade, vem nos convidar a estarmos aqui. E tudo que Jesus falou foi palavras de vida eterna. Tudo que Jesus falou foi para que nós pudéssemos trabalhar aqui em cima dos seus ensinamentos. Porque Ele é o roteiro vivo, né, de tudo que nós precisamos caminhar. Por isso que Ele se inicia falando sobre a fé, nos dizendo que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a essa montanha, transporta, e a montanha transportará. Ou seja, as montanhas que Jesus fala é das dificuldades, é do sofrimento que muitas vezes nos abate, é do sofrimento que muitas vezes nos desanima. E a fé ela tem esse requisito, é de nos fortalecer, né? Porque sempre vamos passar por dificuldades. Nós sabemos pela doutrina espírita que o nosso plano, que a nossa terra, ainda é uma terra de provas e expiações. Então é natural ainda o sofrimento, ainda é natural as dificuldades, tudo inerente ainda do nosso processo evolutivo. Porque à medida que vamos evoluindo, né, o sofrimento vai sendo banido. Né? Kardec vai nos dizer que existem planos ou mundos superiores onde o sofrimento já não existe. Mas isso, para habitar lá, é preciso ter todos os requisitos, ter todas as condições, principalmente o sentimento maior, que é o amor, que ainda todos nós sabemos que estamos longe ainda, né, desse sentimento que é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, lá no item 8, tem uma página lá de Lázaro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Chegar em casa e abrir o Evangelho, vai estar lá a lição, a lei do amor, onde o Espírito diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. No seu início, tínhamos senão instinto. Ele já está falando da evolução. No seu início, tínhamos senão instinto. Mais avançado e corrompido, sensação. Mais purificado, sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, todos nós estamos encarnados na Terra, juntamente com a nossa família, juntamente com tudo aquilo que Deus nos deu, para o propósito de desenvolvermos
dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, esse sentimento sublime que é o amor. Mas para desenvolver o amor, que é um sentimento complexo, Emmanuel vai nos dizer que existe um treinamento. Aquele que queira desenvolver esse sentimento, ele precisa passar por exercícios, por fases. E o Emmanuel vai nos dizer que o grande desenvolvimento do amor, ou o grande exercício para adquirir o amor, é a caridade. Porque todas as vezes que nós sairmos e tivermos em caridade em favor do outro, nós estamos desenvolvendo, o amor. Porque a caridade, ela é de todas as horas. Todas as horas. Todos os dias temos oportunidade de se fazer a caridade. Seja caridade no lar, seja caridade no trabalho, na rua, ou na casa espírita, onde estivermos, esse sentimento está ao nosso alcance, porque é múltiplo, são múltiplas as formas da caridade. A caridade, ela vai desde um abraço, desde uma palavra amiga, desde uma oração, desde um desejo sincero que o outro seja feliz. Ou seja, tudo isso são facetas do grande sentimento de caridade que nos leva a desenvolver, então, o amor. Então, todas as vezes que estamos em caridade, todas as vezes que saímos em favor do outro, nas infinitas formas de se fazer caridade, nós estamos trabalhando em nós o sentimento maior, que é o amor, que é o sentimento sublime que Jesus veio nos demonstrar. Então Jesus começa a traçar o roteiro, Como eu disse, nos falou sobre a fé. Para desenvolvermos o amor, para estarmos aqui na Terra, sem fé não se prossegue. Sem fé não se avança. Sem fé a gente não vai para frente, porque ela é o apoio aonde vamos ter nas horas difíceis, nos momentos de dificuldade. Porque sabemos que o nosso planeta é de provas e expiações. Ainda é da nossa índole viver em mundo ainda onde o sofrimento, as penúrias, as dificuldades estão de todas as matizes. Tudo isso segundo ainda a nossa condição evolutiva. Mas à medida que vamos evoluindo, tudo isso vai melhorando. Quando uma pessoa se melhora, tudo em volta dela se melhora. Então, quando temos a proposta de nos tornar melhores, tudo em nossa volta melhora. Porque vamos ajudar aqueles que estão ao nosso lado, vamos ter mais sintonia com a espiritualidade superior, porque os espíritos estão aí, os espíritos bons e os espíritos inferiores. Como diz Paulo, há uma nuvem a nos observar. Com qual sintonia eu estou? Com qual tipo de espírito eu estou afinando? Vai ser tudo segundo as minhas atitudes, os meus pensamentos. Se eu passo o dia desanimado, se eu passo o dia pensando no mal, se eu passo o dia alimentando o mal, eu vou estar afinado com espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória, e que vai então me influenciar. É o que a doutrina espírita nos chama de obsessão. Quantos de nós está nesse sistema obsessivo? Coisas repetitivas, coisas que vamos alimentando segundo as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Mas se eu, desde cedo, já começo o dia pela prece, já começo o dia com o sentimento do bem,
já começo o dia com Deus no coração, eu vou estar realmente, né, isento desses espíritos inferiores, porque eles não vão conseguir me influenciar. A influenciação, ela é permitida por nós, segundo nossos pensamentos. Toda vez que eu penso no mal, eu crio situações, crio afinidade para espíritos desencarnados que estão nessa faixa, que vêm me influenciar. Assim, os espíritos bons, que também encontra também em nós, né, arquivos para nos influenciar, porque podemos começar o dia, né, nas boas vibrações, e devemos começar o dia nas boas vibrações. Há de se começar o dia, por exemplo, pela oração. Não devemos esquecer nunca desse recurso valoroso que é de orar, que é de entrar em sintonia com o nosso Pai de amor e bondade. Não precisa ser palavras bonitas, não precisa ser preces decoradas, não precisa ser no templo da oração, ou seja, onde estivermos. O único requisito é o sentimento, vontade sincera, de coração, em que vamos pedir a Deus que nos abençoe, que abençoe o vizinho de lado, que o nosso dia possa ser propício e que possamos estar sempre com os pensamentos voltados para o alto. Então a prece é um recurso valoroso. Se quisermos alcançarmos cada dia, né, cada semana, dentro de um conceito de paz, de tranquilidade, a oração é um recurso valoroso. Começa pela oração. Mas não adianta orar se as atitudes são erradas. Ou seja, tudo tem que estar alinhado. Né? Não adianta eu estar no templo e estar pensando coisas erradas. Ou estar com ódio no coração, com o que é o segundo requisito que queremos falar na nossa caminhada. Jesus fala na fé e também fala no perdão. Né? Porque como é nocivo para nós guardar ressentimento. Isso vai nos prejudicar em toda a nossa existência aqui na Terra e ainda no plano espiritual. Se alimentarmos ódio, rancor, desejo de vingança contra alguém que nos fez algo. Porque perdoar não é esquecer a ofensa. Não é esquecer. Quando alguém nos faz algo, sempre que a gente vê a pessoa ou comenta do assunto, a gente vai lembrar. Temos cérebros, temos neurônios que nos faz lembrar. Então, o que é perdoar? É não dar mais importância. Né? É lembrando do fato, vendo a pessoa que nos prejudicou, você entregar aquilo para Deus. Você ficar em paz consigo mesmo. Porque vejamos, aquele que carrega ódio, rancor, ele não está em paz. Ele carrega em si as influências negativas. Ele é o primeiro a sofrer. Ele é o primeiro a estar sofrendo. À medida que ele se desvencilha desse sentimento, que ele entrega aquilo a Deus, ele fica mais leve. É como a luz, né? Aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar por ela. Então, que possamos iluminar-nos, né, diante de, porventura, qualquer sentimento de vingança, de rancor, de mágoa que nos vem. Porque sabemos que isso é comum. Né? Vivemos numa sociedade ainda com vários pensamentos, com pessoas de vários tipos de sentimentos e que muitas das vezes nos magoam. Né? Muitas vezes nos fere. E quase sempre quem nos fere está junto de nós.
está junto de nós, nos conhece, muitas vezes está dentro do próprio lar, ou dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, o nosso desejo, o nosso sentimento que Jesus nos pede diante dessa situação é que procuramos dissolver isso o máximo para encontrar a paz dentro de nós. À medida que vamos carregando o rancor, a inveja, como dissemos, o primeiro a ser infeliz é a gente mesmo. Mas o outro que nos fez algo, a justiça divina vai ressarcir. Porque todo aquele que prejudica, um dia tem que ressarcir. Um dia tem que quitar aquilo. Lembra quando Jesus disse: não sairás daí. Daí da onde? Da terra. Enquanto não pagares o último centavo. Então todo aquele que fere, todo aquele que magoa, todo aquele que lança ódio, todo aquele que prejudica, ele está prejudicando a si próprio. Porque na contabilidade divina, isso será cobrado. Isso será cobrado. Todos nós vivemos sobre uma lei, que se prestássemos atenção nessa lei, talvez nos ficaria mais esperto diante da vida, que é a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Tudo que fizermos, teremos que prestar conta. Os Espíritos nos dizem assim: a sementeira é livre. Você é livre para fazer o que quer, semear o que quer, mas a colheita, essa é obrigatória, porque está anotado, né, na sua vida. Muitas vezes passa despercebidos pela terra as maldades, mas no mundo espiritual não passa. Basta lermos os livros de André Luiz. Quem já leu André Luiz? A maioria que já leu André Luiz, né? A gente vai ver lá N fatos de irmãos que se adentrou no mundo espiritual e se viu em péssima dificuldade, porque eles fizeram, né, coisas erradas aqui na terra. Desde o livro Nosso Lar, né? Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, ação e reação, né? Ou seja, os 14 livros de André Luiz retrata, né, o mundo espiritual, aonde irmãos que viveram antes, somos nós mesmos, né? Porque toda a obra de André Luiz está demonstrando para nós, né? Lembra lá no livro Ação e Reação? Né? Vamos encontrar lá Lucas e Ascânio, né? Dois irmãos que trabalharam intensamente no mundo espiritual. Já tinha mais de 30 anos que eles trabalhavam, né, no mundo espiritual. E eles estavam querendo ter uma ascensão, né? Ou seja, passar para outros planos evolutivos. Mas aí os mentores falaram: não, você é louvável, né? Vocês já trabalharam muito tempo, muitos anos, e precisa realmente se ascender. Vamos olhar. Veja que no mundo espiritual está gravado tudo que nós fizemos, todos os pensamentos, todas as atitudes. Se adentrando ao mundo espiritual, não tem como eu chegar lá e falar: não, eu não fiz isso lá na terra. Lá está tudo gravado. Então esses dois irmãos olharam e viram que em 1400 e tanto eles atiravam pessoas, né, do penhasco. O prazer deles é levar a pessoa lá no penhasco e atirar de lá. Então eles falaram: não, então nós temos que ressarcir isso. Como que nós vamos ressarcir isso? Eles explicam: olha, vocês vão reencarnar e vai ter
um resgate coletivo, e vocês vão estar dentro desse avião. Então esse avião vai cair, né? Está quitado a dívida. Ou seja, vão passar quase que semelhante ao que vocês próprios fizeram. Daí a gente vê, né, a lei divina, né, nos resgates coletivos. N fatos nós vamos ver. Irmãos que desencarnam numa tragédia. E os Espíritos nos relatam que tudo ali é acontecimentos de vidas passadas. Que a espiritualidade, ao longo dos anos, vai juntando, né? Vai colocando aquelas pessoas no lugar aonde é necessário o resgate. Veja que nesse último avião que caiu, quantas pessoas chegou para embarcar e não embarcaram? Porque não tinha dívida, não estava no compromisso deles estar lá junto, né? Vamos ver aquele menino João Hélio, que os assaltantes roubou o carro e ele ficou preso ao cinto, foi isso? E foi debatendo, uma morte horrorosa. Vendo pelo aspecto material, um horror. Passado o tempo, ele manda uma mensagem: está tudo certo. Eu era lá no tempo de Roma, onde tinha as bicas. Eu amarrava gente e arrastava. Então agora eu estou quitando, né, em prestações. Deus me deu essa oportunidade. Então muitas vezes o sofrimento que nós vemos nos sofrimentos, as grandes tragédias, essa não é um processo renovador, é processo que Deus vai reajustando. Como dissemos, a lei de causa e efeito. Tudo que fizermos, teremos que prestar conta. Se fez o mal, está anotado na nossa contabilidade, lá na contabilidade divina. Mas se fizermos o bem, né, se trabalhamos intensamente, se possamos fazer tudo o que pudéssemos fazer, se nos esforçamos, tudo isso conta. E é o que vai nos ajudar no mundo espiritual. Quem participa de reunião mediúnica vai observar isso, né? Irmãos que comunicam nas reuniões mediúnicas dizendo das oportunidades que perderam, né? De não ter trabalhado mais, de não ter feito diferente, né? De ter encarado as coisas de modo diferente. Então nós precisamos muito de meditar em tudo, nos acontecimentos da nossa vida. Quase sempre somos afobados, né? Diante de uma situação, já queremos falar, já queremos resolver, já queremos tomar providências imediatas. E quantas vezes nós dissemos assim: eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter falado assim, né, depois. Então, diante de algo que temos que resolver, diante de dificuldades que vêm nos embaraçar a vida, a primeira coisa é meditar. Como que eu vou sair desse problema? Como que Jesus resolveria esse problema que eu estou passando? Pedir ajuda aos mentores. Olha, cada um de nós tem um mentor que nos olha, que nos guia, que nos dá sugestões. Ah, mas eu não ouço. Mas as sugestões são de várias formas. Às vezes uma vizinha vem e fala algo, é a solução do problema. Deus ajuda de várias formas. Precisamos estar atentos, né, nas diversas formas que a espiritualidade encontra
as maneiras de nos auxiliar. Mas muitas vezes está tampado, né, pela ignorância, muitas vezes pela violência. Aí fica difícil, aí não temos sintonia. Então, por isso a oração, por isso a meditação, que vai nos afinando até encontrar, né, cada vez mais afinação com o nosso Espírito protetor. Então a nossa vida é bela, tudo está certo. Não achamos que tudo está errado, porque tudo está nas mãos de Deus. Quantas vezes falamos assim, nossa, mas quando eu ligo a televisão e vejo os acontecimentos que estão lá acontecendo, parece que o mundo, sim, muita coisa está acontecendo, devido aos desequilíbrios, devido às nossas imperfeições. Mas tudo se encontra nas mãos de Deus. Lá no livro A Caminho da Luz, pegue esse livro, A Caminho da Luz. No primeiro capítulo, Emmanuel vai dizer assim, olha o que o Emmanuel vai dizer. Existe uma comunidade de espíritos angélicos e puros, da qual Jesus é um membro, que dirige os órgãos, que dirige os planetas. Então veja o que o Emmanuel está querendo dizer. Existe comunidade de espíritos. E o nosso planeta está mais ligado a Jesus, que é o nosso mentor maior, que é o Espírito responsável pelo nosso planeta. Mas acima, né, de nós e tudo existe essa comunidade. E acima de tudo existe Deus, que tudo está no controle de tudo. Porque Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, jamais andará em trevas. Nos falta muito isso. Crer em Jesus. Jamais andará em trevas. Ou seja, jamais perderá na escuridão. Porque os meus ensinamentos vai fortificar os corações. Então precisamos nos fortificar cada vez mais dentro dos ensinamentos de Jesus. Lembrando de Maria Dolores, ela vai dizer assim: levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lugar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas, se não tem o que desejas, contente-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente um abraço de simpatia, que é sempre o melhor dos bens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta na fé viva em que te alcança. Porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Veja como Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos dá, nesse poema, um alento, nos incentivando a estar sempre vivos. Porque quantos estão mortos em vida? Porque tem como eu estar morto? Quantos estão perambulando?
Porque viver é diferente de existir, né? Viver é diferente de existir. Muitos existem, só existe. Não faz da sua vida a verdadeira vida. Precisa ser vivida dentro da lei de Deus. E só seremos felizes quando colocarmos dentro do nosso coração as leis de Deus. É a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: o que é lei natural? Os Espíritos vão dizer assim: é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. E ele se sente infeliz quando dela se afasta. Todas as vezes que afastamos de Deus, há o sofrimento, há as dificuldades. Eu não entendo por que eu estou passando por tanta coisa. Está afastado de Deus, está afastado do caminho, está afastado do roteiro. Porque, como dissemos, a nossa vida o mundo é um mundo de provas e expiações. É como se fosse uma floresta. O mundo é como se fosse uma floresta, né? No meio dessa floresta existe um trieiro. O que é melhor? Eu andar no meio da mata ou no trieiro? No trieiro. O trieiro é os ensinamentos de Jesus. É a lei divina. À medida que eu vou andando nesse trieiro, né, entronizando todos os ensinamentos, eu estou livre de muitas coisas. Mas o que acontece? Deixamos o trieiro e caminhamos no meio da mata, à mercê dos perigos da vaidade, do orgulho, da ambição, da inveja e de tantas outras coisas que nos prejudicam. Precisamos urgentemente colocar a nossa vida nesse roteiro de Jesus. Olha, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Temos um guia e um modelo. Além das bênçãos de Deus, ainda nos manda um guia e um modelo. Então, diante das nossas dificuldades, eu tenho que estar sempre perguntando ao guia e o modelo como que eu vou solucionar os problemas. E todas as vezes, quando colocamos Jesus nos nossos problemas, a solução é 100%. Ah, mas eu estou magoado. Como Jesus nos fala? Fala do perdão. Orai por aquele que vos calunia e ofendem. Então, todas as vezes que eu entronizar Jesus no meu caminho, sempre eu vou estar caminhando a passos largos nesse processo evolutivo a qual todos nós estamos passando. Nunca sairemos da vida, né? Porque somos criados pela bondade de Deus para viver intensamente. Aquele que, porventura, chega às vias do suicídio, como nós temos nesse mês de setembro, essa lembrança, né, vai passar por grandes dificuldades. Né? Não é todo mundo que vai lá do suicida. Isso é muito relativo, porque precisa ver atenuante e agravante, né? Precisa ver o que levou a pessoa a fazer isso. Mas o que é certo é o amparo da bondade de Deus em favor de todos, de passar por esse momento. A bondade de Deus liberta todos. Então, que possamos, na nossa existência, meditar, buscar essa inspiração dos bons espíritos. Vir na casa espírita nos fortalecer, né?
E lá fora, nos embates, que é a grande embate, é lá fora. E aqui a gente sente essa vibração, os amigos espirituais estão nos acolhendo, a gente sente, tem o passe, sai leve. Mas o grande embate é lá no lar, é lá no trabalho, é lá na rua, é onde estivermos. Lá que devemos dar o nosso testemunho, né, do que aprendemos aqui. E dar testemunho do que aprendeu aqui é aquele que realmente entroniza, né, no altar das suas consciências os ensinamentos de Jesus. É por isso que Alta de Souza vai dizer assim: hoje, Senhor, resplandece um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo na noite, espessa e fria. Dai-me o trabalho por excelso dia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te vejas na dor com que me alegas. Olha, isso é muito importante. Que eu te veja, Senhor, na dor com que me alegas. Ou seja, estar sempre em Deus diante das dificuldades. Ou seja, olhar diante do sofrimento, buscar sempre Deus. Que eu te veja na dor com que me alegas. Por flamejante sol rompendo as trevas, anjo celeste alegre. Que eu siga sempre na caravana, né, daqueles que vê na bondade humana a glória oculta de sempre estar contigo. Precisamos sempre estar com Deus. Esse é o diferencial na nossa existência. Porque o Emmanuel vai dizer: estando no lar, amor nas leis de Deus. Na rua, servir com Deus. No trabalho, servir com Deus. Junto aos outros, lembrar-nos de Deus. Em tudo, mas em tudo mesmo, pensar em Deus. Muita paz a Deus. Muito obrigada. Então, vamos fortalecer a nossa fé, né, acreditando que Jesus está pleno, que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Muito obrigada, tá?